Aqui no silêncio da madrugada, existe uma força imensa naquilo que sai da sua boca. A sua voz, meu amigo, minha amiga, tem autoridade de verdade quando ela está em harmonia com o que Deus diz que é verdade. As palavras que você escolhe agora, antes mesmo de o sol nascer, ajudam a moldar o que está ao seu redor. Elas definem o rumo do seu dia, que logo vai começar. Você talvez não tenha o controle de tudo o que vai acontecer, mas você tem o controle total de como vai responder. Quando você fala bênçãos, você está ativando aquilo que Deus já colocou aí dentro de você. Quando você fala vida, no meio desta quietude da madrugada, você prepara sua mente para a vitória. E quando você fala a palavra dele sobre você mesmo, o ambiente ao seu redor começa a se alinhar com a vontade de Deus. Meus amigos, tanta gente passa a vida esperando que os outros digam coisas boas sobre eles. Ficam esperando um reconhecimento, uma aprovação, ou que alguém confirme o valor deles. Mas o seu destino não está nas mãos do que as pessoas falam. Ele depende, e muito, daquilo que você mesmo declara sobre a sua vida. Quando você aprende a falar com fé, você para de concordar com a derrota. Você para de ficar repetindo a dor do passado. Você começa a falar o que Deus diz, e não o que o medo fica sugerindo. Cada palavra que você solta no ar se torna uma semente. E essa semente tem o poder de construir ou de destruir. Se você fala em falta, você já está se preparando para a perda. Se você fala em bênção, no nome de Jesus, você se prepara para a fartura, para transbordar. Cada frase que você diz constrói alguma coisa no mundo espiritual antes que a gente possa ver com os olhos. O Salmo 19, verso 14 diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. Este verso é um lembrete importante. O que a gente fala e o que a gente pensa, as duas coisas são importantes. Nossa fala precisa agradar a Deus. Nossos pensamentos precisam ser um reflexo da verdade dele. Quando essas duas coisas concordam, a gente anda em autoridade. Falar bênçãos sobre você mesmo não é orgulho, de jeito nenhum. É simplesmente concordar com a palavra de Deus. Você não pode abençoar os outros se você vive se amaldiçoando. Você não pode orar pedindo fartura se você passa o dia declarando derrota. Pense em um viajante que está segurando uma bússola. Ele olha bem para a agulha antes de dar o próximo passo. Se a agulha aponta para o lado errado, ele para, ele ajusta, até que a direção fique clara. As suas palavras funcionam do mesmo jeito. Elas apontam o seu coração para a fé ou na direção do medo. Se a sua confissão está se afastando da verdade, o que vem depois é confusão. Mas quando a sua fala se alinha com o que Deus diz, a sua vida começa a andar na direção certa. A paz começa a fluir, a força se levanta e a alegria encontra o caminho de volta. Hoje, nesta madrugada, eu vou te mostrar como falar bênçãos sobre você mesmo, com fé e com entendimento, para que as suas palavras carreguem esse poder divino e comecem a dar bons frutos. E eu também vou fazer uma oração poderosa com você, no nome forte de Jesus. Então fique comigo até o final e abra o seu coração para receber as bênçãos desta oração. Agora, vamos olhar para esta verdade poderosa. As suas palavras criam o clima da sua vida. Meus amigos, cada palavra que você fala nesta madrugada coloca alguma coisa em movimento. Cada frase planta uma condição no seu espírito. Algumas palavras trazem paz, outras abrem a porta para a confusão. Se você vive falando de derrota, o seu ambiente vai começar a repetir isso. Mas se você fala de bênção, no nome de Jesus, a sua atmosfera começa a se mover na ação da vitória. As suas palavras não são pequenas. Elas são instrumentos espirituais que moldam as realidades que a gente não vê. Deus formou o mundo todo com palavras.
E Ele deu a você a capacidade de liberar esse mesmo poder de criação através da fé. Isaías, capítulo 55, verso 11 diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Este verso mostra que a palavra de Deus nunca sai por aí sem rumo. Ela carrega um propósito, uma direção e uma tarefa. Quando Ele fala, o resultado acontece. E quando você, que acredita nele, fala a verdade dele com fé, esse mesmo princípio se aplica. As suas palavras vão e começam a trabalhar. Elas não somem no ar. Elas criam um movimento no mundo que a gente não enxerga. É por isso que falar sem pensar custa caro. Meus amigos, cada sentença ou constrói ou quebra alguma coisa. As suas palavras ensinam o seu coração no que ele deve acreditar. Elas moldam suas emoções, seus hábitos e o seu futuro. Quando você diz, eu estou derrotado, seu espírito afunda debaixo dessa confissão. Quando você diz, eu sou vitorioso através de Cristo, a força começa a subir dentro de você. A sua boca é um portão de poder. Ela pode liberar a bênção ou pode bloquear a bênção. Então use a sua boca com propósito. Não deixe a emoção do momento decidir o que vai sair da sua língua. Fale com intenção. Deixe suas frases concordarem com a verdade de Deus e não com o medo do momento. O dom de falar foi dado para que você pudesse liberar a fé. Use isso com sabedoria. Tiago, capítulo 3, verso 10, diz: De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Este verso nos confronta sobre a confissão dividida. Você não pode esperar fartura se você vive declarando falta, meus amigos. Você não pode orar por cura e depois ficar falando de doença. Suas palavras têm que apoiar a sua fé e não sabotar a sua fé. Cada declaração deve apontar para a promessa e não para o problema. Quando você se abençoa com fé, você autoriza o poder de Deus a manifestar aquilo que Ele já planejou. Vamos olhar rapidinho a história de Zacarias, o pai de João Batista, que está lá em Lucas, capítulo 1. Um anjo apareceu para ele e disse que a esposa dele, Isabel, teria um filho, mesmo eles sendo velhinhos. Mas Zacarias duvidou. Ele questionou o que Deus tinha dito e as palavras dele mostraram que ele não acreditou. Por causa disso, ele perdeu a voz. Ele ficou mudo até o dia em que a profecia se cumpriu. Mas preste atenção no que aconteceu quando o menino finalmente nasceu. No momento em que Zacarias concordou com a palavra de Deus e escreveu, o nome dele é João, a boca dele se abriu na mesma hora e ele começou a louvar a Deus. Quando as palavras dele finalmente concordaram com a promessa de Deus, a fala dele voltou e a bênção veio em seguida. Esse momento mostra uma lei espiritual. Quando a sua boca concorda com a verdade do céu, a sua vitória é liberada. A sua voz carrega poder e muitas vezes o silêncio continua até que a fé seja encontrada. Esse mesmo princípio vale para você hoje, aqui nesta madrugada. Você não precisa ver o resultado final antes de falar a bênção. Zacarias aprendeu que a fé começa com a concordância e não com a prova. Você pode começar a se abençoar agora mesmo. Mesmo enquanto o milagre ainda está se formando, a sua boca prepara o palco para aquilo que Deus vai completar. Não deixe a dúvida fechar os seus lábios. Mantenha a sua confissão viva. Mantenha ela alinhada. Mantenha ela cheia de verdade. Às vezes, as pessoas pensam que ficar quieto é sinal de humildade, mas o silêncio, especialmente no meio da madrugada, pode deixar o medo crescer. Quando as mentiras tentam dizer quem você é, abra a sua boca e fale a verdade.
Quando os pensamentos de fracasso aparecerem, diga: eu estou firmado na vitória através de Jesus Cristo. Quando a ansiedade sussurrar, nada vai mudar, declare: todas as coisas estão trabalhando juntas para o meu bem. Cada palavra falada se torna uma luz em lugares escuros. Você não está sem poder, você está equipado para moldar a sua atmosfera espiritual através daquilo que você diz. As bênçãos são liberadas pelo som, não pelo silêncio. Olhe como Jesus usava as palavras. Ele falou com a doença e ela foi embora. Ele falou com uma figueira e ela secou. Ele falou para um túmulo e a vida saiu de lá. Ele nunca falou derrota. Ele nunca entregou a confissão dele para o ambiente. Ele declarava o que o Pai já tinha estabelecido. Esse mesmo Espírito vive em você. Quando você fala bênçãos, você faz mais do que dizer frases positivas. Você ativa uma lei espiritual. As suas palavras se tornam a concordância que permite que a vontade de Deus saia da promessa e se torne realidade. Agora, antes mesmo de o dia começar, nesta madrugada, fale bênção antes de qualquer reclamação. Se você já acorda pensando e dizendo: este dia vai acabar comigo, ele provavelmente vai. Mas se você declarar: este é o dia que o Senhor fez, eu vou me alegrar e ser feliz nele. A paz começa a fluir aí. A atmosfera em que você vai viver o seu dia começa dentro da sua confissão, aqui e agora. Então, fale de propósito. Diga aquilo que combina com a sua fé e não com os seus sentimentos. A fé não ignora o problema. A fé declara a verdade até que o problema se curve. Abençoe a si mesmo com suas próprias palavras. Diga à sua mente para ficar calma. Diga ao seu coração para confiar de novo. Diga ao seu corpo que ele é forte no Senhor. Você não precisa esperar que outra pessoa fale aquilo que Deus já disse. Abra a sua boca, declare paz, declare restauração, declare cura. Suas palavras não são desperdiçadas quando elas nascem da fé. Elas viajam para lugares onde suas mãos não podem chegar e trazem de volta a prova da promessa. O poder de falar bênção não é só para algumas pessoas. É um chamado para todo mundo que crê. Se você usar suas palavras com intenção, a transformação vai acontecer. Fale o que você espera, não o que você teme. Cada declaração constrói a estrutura da fé ao seu redor. Quando você se abençoa, você lembra ao seu espírito que ele pertence a Deus. Você lembra à sua alma que ela está segura. Você lembra ao seu coração que a alegria não foi embora, ela está crescendo. Então, a partir desta madrugada, recuse-se a repetir a derrota. Fale bênçãos com certeza. Fale vida com confiança. Fale esperança com força. E observe cada palavra de fé voltar para você cheia de vida. Vamos focar agora nesta verdade. O que você fala sobre você mesmo revela o que você acredita sobre Deus. Meus queridos amigos, suas palavras são espelhos da sua fé. Elas mostram o seu entendimento de quem Ele é e de quem você é nele. Quando sua boca declara medo, ela mostra dúvida nas promessas dele. Mas quando sua boca declara bênção, no nome de Jesus, ela mostra que você acredita que a palavra dele não pode falhar. A fé não é provada no que você sente. Ela é provada no que você fala. Se você realmente acredita que Deus é fiel, a sua linguagem vai soar assim. Você vai falar como alguém que espera vitória e não derrota. Você vai falar de paz quando os outros falam de pânico. Você vai falar de esperança quando os outros só veem perda. Mateus, capítulo 12, verso 37 diz: porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Isso significa que sua fala não é neutra. Cada frase constrói um caso, ou a favor da sua libertação ou contra ela. Quando suas palavras concordam com Deus, você se alinha com a ordem dele.
Mas quando suas palavras concordam com o medo, você constrói barreiras contra o fluir de Deus. A sua língua nunca foi criada para repetir o desespero. Ela foi criada para repetir a fé. Então, fale pela sua convicção, não pela sua emoção. Fale o que Deus diz, mesmo quando os sentimentos não batem. O Salmo 141, verso 3, diz: Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Esta é uma oração de sabedoria. Ela nos ensina que nem tudo o que entra na nossa mente deve sair pela nossa boca. Você precisa aprender a pesar as suas palavras antes de soltá-las. Quando você fala bênção, você cria uma cobertura ao redor do seu espírito. Quando você fala negatividade, você convida a inquietação. Cada vez que você abre a sua boca, algo ou constrói ou quebra. Então peça a Deus para vigiar a sua fala, para que o que você diz carregue vida e paz. Vamos olhar a história do centurião que foi até Jesus, em Mateus capítulo 8. O servo dele estava doente, quase morrendo. Ele disse a Jesus: Dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Ele entendia a autoridade das palavras faladas. Ele reconheceu que Jesus não precisava tocar no homem ou visitar a casa dele. Ele só precisava liberar uma palavra. Jesus ficou maravilhado e disse: Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O entendimento daquele homem sobre a autoridade destravou um milagre à distância. O poder das palavras carregou a cura para além da vista e do toque. O centurião acreditava que, quando uma palavra é dita com fé, ela viaja para onde as mãos não podem ir. Essa mesma autoridade agora descansa na boca de todo crente que fala alinhado com a vontade de Deus. Você não precisa ver resultados imediatos para falar a bênção. Você fala porque sabe que Deus é fiel. A fé fala antes de a prova aparecer. A fé declara o fim desde o começo. A fé diz: eu estou curado, mesmo quando os sintomas continuam. A fé diz: eu sou abençoado, mesmo quando os recursos parecem baixos. A fé diz: eu sou favorecido, mesmo quando as portas ainda não se abriram. A sua boca prepara o caminho para aquilo que os seus olhos vão ver mais tarde. Então, não fique em silêncio, esperando pela prova. Fale a bênção agora. Fale até que o seu mundo se ajuste à verdade da promessa de Deus. Alguns crentes passam mais tempo descrevendo o problema do que declarando a promessa. Eles falam mais sobre o que deu errado do que sobre o que Deus disse que vai dar certo. Eles repetem as palavras dos outros em vez de repetir a palavra de Deus. Esse padrão enfraquece a fé. Quanto mais você descreve a dor, mais alta ela fica no seu coração. Quanto mais você descreve a bênção, mais forte a sua paz cresce. Você escolhe o que fica mais alto por aquilo que você continua dizendo. Então, mude o seu foco. Pare de focar no que você perdeu e foque no que você tem. Pare de ensaiar a decepção. Comece a ensaiar o seu destino. A sua boca vai ou aumentar o tamanho da montanha ou aumentar o tamanho do Deus que move a montanha. Em Marcos, capítulo 11, verso 23, Jesus disse: qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Repare que ele não disse: quem pensar sobre isso. Ele disse: quem disser isso. As suas palavras são a prova da sua fé. Você não pode ficar em silêncio e esperar resultados que exigem som. Montanhas não se movem até que alguém fale com elas. Bênçãos não aparecem até que sejam declaradas. Deus honra palavras que carregam fé e não dúvida. Então fale com coragem. Diga o que a palavra diz sobre você. Quando você declara: eu sou mais que vencedor, você não está citando uma poesia, você está reforçando uma verdade.
Quando você diz, eu sou abençoado e não amaldiçoado, você está lembrando à escuridão que ela não tem poder sobre você. Cada vez que você libera palavras de bênção, a sua fé escreve um decreto no mundo espiritual. O céu ouve isso e a terra tem que responder. Não fale por costume, fale por revelação. Não repita o que você ouve os outros dizerem. Declare o que você acredita que Deus diz. No momento em que você entende o poder da sua voz, você para de desperdiçar palavras. Você para de dizer, eu não consigo. Você começa a dizer, através de Cristo, eu posso. Você para de dizer, nada funciona para mim. Você começa a dizer, todas as coisas estão trabalhando juntas para o meu bem. Essa mudança transforma a sua visão e atrai a ordem de Deus. Você para de repetir a dor e começa a anunciar o seu propósito. Quando você se abençoa com palavras de fé, você está falando dentro do solo do seu espírito. E como uma semente em terra boa, essas bênçãos crescem. Elas podem não brotar de um dia para o outro, mas elas vão criar raiz. Palavras plantadas na fé não morrem. Elas se multiplicam. Elas constroem resistência, esperança e estabilidade. Então, não pare de falar bênçãos só porque você ainda não viu os resultados. Continue regando a sua fé com o som da sua voz. A sua colheita vai chegar no tempo certo. Toda vez que você abre a boca, você tem uma escolha: descrever o que você vê ou declarar o que Deus disse. Se você escolher o segundo, a sua confissão vai guiar a sua vida para dentro da bênção. Mesmo agora, nesta madrugada, comece a falar alinhamento sobre o seu dia. Diga, minha mente está firme, meu espírito está forte. Meus passos são ordenados pelo Senhor. Diga isso até que sua alma acredite. Diga isso até que sua atmosfera mude. Diga isso até que a paz se torne a sua resposta natural. Meu amigo, minha amiga, quando você fala bênção sobre si mesmo, você não muda só a sua linguagem, você muda a sua vida. E vamos agora pensar sobre esta verdade. Falar bênçãos não é só sobre as suas palavras, é sobre a condição do seu coração por trás delas. Meus amigos, as palavras só carregam poder quando a fé é o combustível. Declarações vazias produzem resultados vazios. Deus não escuta só o que você diz, mas o que você acredita. Se os seus lábios falam fé, mas o seu coração esconde dúvida, a sua declaração perde a força. A fé tem que estar tanto por dentro quanto por fora. As bênçãos são sustentadas pela convicção, não pela emoção. Então, antes de falar, alinhe o seu coração com o que é verdade. Deixe a sua crença interna combinar com a sua confissão externa. Romanos, capítulo 10, verso 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Este verso mostra uma parceria espiritual. A crença começa no coração, mas é a confissão que ativa ela. Quando o seu coração e a sua boca concordam, o céu responde. É a combinação da fé interna com a verdade falada que abre as portas espirituais. Palavras sem fé são como flechas sem direção. Elas fazem barulho, mas erram o alvo. Mas a fala cheia de fé, essa sim, atravessa a resistência. Ela move o que está parado e traz o que não vemos para a nossa vista. É por isso que falar bênçãos não é um ritual, é uma revelação. Você não está recitando, você está liberando. Marcos capítulo 9, verso 23 diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A fé é o solo onde as bênçãos criam raiz. O coração segura a fé e a boca rega essa fé com palavras. Quando você acredita no que você fala, o impossível começa a mudar. Quando a fé dá combustível para a sua voz, os milagres começam a se formar. O coração dá poder para as palavras, e as palavras dão direção para o coração.
Juntos, eles criam um movimento divino. Vamos olhar para um homem cujas palavras mostraram tanto fraqueza quanto transformação. Tomé, um dos 12. Depois da ressurreição, ele se recusou a acreditar até que pudesse ver as cicatrizes. Ele disse: "Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, de modo algum acreditarei." Por dias, a dúvida moldou a linguagem dele. Mas quando Jesus apareceu na frente dele e disse: "Põe aqui o teu dedo", as palavras de Tomé mudaram. Ele disse: "Senhor meu e Deus meu." A confissão dele mudou da dúvida para a adoração. A voz dele, que antes questionava, agora declarava fé. E essa mudança de palavras marcou a mudança do coração dele. Tomé nos lembra que uma declaração cheia de fé pode quebrar anos de incredulidade. Não importa o quão incerta tenha sido a sua fala no passado. Quando você começa a se abençoar com fé, o seu coração começa a seguir esse caminho. Você pode ter dito coisas negativas por causa da dor, mas Deus pode zerar a sua confissão. Você pode mudar suas palavras hoje. Você pode começar de novo. Cada vez que você fala bênção em vez de reclamação, você treina o seu espírito para se levantar. Você sai da dúvida para a confiança, do medo para a segurança. As palavras criam o alinhamento antes que as circunstâncias mostrem isso. A história de Tomé prova que Deus espera por uma mudança de linguagem que revela um coração mudado. A fé exige consistência. Você não pode falar vida no domingo e falar derrota na segunda-feira. Você não pode dizer "eu sou abençoado" e logo depois contradizer isso dizendo "nada dá certo para mim". A fé se mantém firme mesmo quando o cenário parece igual. Quando você disser, aqui nesta madrugada, "eu sou forte no Senhor", segure essa confissão até que a força apareça. Quando você disser, "eu estou curado", continue dizendo isso até que a cura se manifeste. Palavras cheias de fé não são baseadas no que você sente, mas no que você sabe que é verdade. O inimigo presta atenção na inconsistência, porque palavras divididas perdem a autoridade. Então, guarde a sua confissão como se fosse uma semente preciosa. Mantenha ela consistente. Mantenha ela viva. Quando o desânimo vier, responda a ele com confiança. Quando o medo se levantar, responda a ele com fé. Diga, "eu estou cercado pelo favor de Deus." Diga, "meus passos são ordenados pelo Senhor." Diga, "a paz de Deus guarda o meu coração e a minha mente." Cada verdade falada é uma espada que corta a confusão. Você não precisa gritar. Você só precisa acreditar no que você diz. A fé fala com confiança, mesmo quando a voz treme, porque a vitória não está no volume. Ela está na concordância. Olhe para a mulher cananeia, em Mateus capítulo 15. Ela foi até Jesus pedindo para ele curar a filha dela. No começo, parecia que ele a estava ignorando. Os discípulos até tentaram mandar ela embora, mas ela continuou falando. Ela se recusou a ficar em silêncio. Ela disse, "Senhor, me ajude." Mesmo quando ele testou a fé dela, ela respondeu, "Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos." A insistência dela moveu Jesus a dizer, "Ó mulher, grande é a tua fé, que seja feito para ti como desejas." As palavras dela, cheias de fé e humildade, carregaram um poder que venceu a resistência. Ela não implorou, ela declarou a partir da sua crença. A voz dela se tornou o canal por onde a bênção fluiu para dentro da casa dela. Essa é a força de uma confissão determinada. Ela não desiste quando é desafiada. Ela continua falando até que a mudança chegue. Não subestime o valor de repetir a bênção. Cada vez que você fala com fé, você reforça a verdade espiritual.
Suas palavras não são gastas só porque você as repete. Elas constroem a fé como camadas de um alicerce. Quanto mais você fala bênção, mais o seu coração aprende a acreditar nela. A consistência constrói confiança espiritual. Diga, eu sou completo. Diga, eu sou favorecido. Diga, minha casa está protegida. Cada declaração dessa vai mudando a sua perspectiva e treinando seu espírito para esperar coisas boas. Com o tempo, você se torna aquilo que você declara. Quando o seu coração e as suas palavras se unem, a transformação começa. A paz se torna algo natural. A alegria se torna normal. A esperança se torna firme. Você começa a falar com fé sem precisar forçar. Você não fala mais a partir do pânico, mas a partir da promessa. Você não reage mais às circunstâncias, você responde com a palavra. Você não descreve mais a derrota, você declara o seu destino. É assim que soa a maturidade espiritual. É a fé que flui naturalmente através da fala. Deixe as suas palavras criarem a sua atmosfera. Deixe a sua boca dar o tom do seu dia, mesmo agora, na calada da madrugada. Deixe a sua fala chamar a bênção em vez da amargura. Fale o que Deus diz sobre você, não o que o medo diz sobre a sua situação. Se você ficou quieto por tempo demais, quebre o silêncio. Abra a sua boca e concorde com a verdade de novo. Diga, eu fui escolhido pelo Deus Altíssimo. Diga, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Diga, eu estou andando no favor divino de Deus. Porque quanto mais você fala bênção, mais a sua vida começa a aparecer com aquilo que você declara. Você não pode falar bênçãos e continuar pequeno por dentro. As bênçãos esticam a sua fé. Elas aumentam a sua visão. Elas te ensinam a se ver do jeito que Deus já te vê. Então, deixe a sua boca se tornar um instrumento de transformação. Encha ela de vida, encha ela de poder, encha ela de verdade. E quando você falar, acredite que as suas palavras não são vazias. Elas estão vivas, elas estão trabalhando para o seu bem. Elas estão mudando a sua atmosfera. Elas estão preparando o terreno para os milagres florescerem. Continue falando, meus amigos. Continue declarando. Continue se abençoando até que o seu espírito brilhe com fé novamente. Suas palavras são sementes do seu destino. A sua confissão é o som da sua vitória. E a sua voz cheia de fé é o instrumento através do qual Deus vai trazer a bênção para a sua vida. Suas palavras carregam vida, direção e poder. Toda vez que você fala bênçãos com fé, você molda o que não se vê e convida o propósito de Deus para se mover. Então, continue falando com confiança. Continue declarando com fé. Continue se abençoando até que o seu mundo seja um reflexo daquilo que o seu coração acredita. Deixe a sua voz concordar com as promessas dele e a sua vida vai seguir o plano dele. Agora, para todos que estão ao alcance da minha voz, vamos ao Senhor em oração. Eu quero que você ore esta oração comigo, ou que você escute esta oração com fé, para que você possa receber todas as bênçãos que ela carrega. Vamos orar. Ao nosso Deus gracioso e amoroso, Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, eu levanto o meu coração a Ti nesta madrugada, com gratidão e louvor. Tu és digno de toda honra e toda glória. As Tuas palavras formaram o mundo e a Tua verdade sustenta todas as coisas. Tu falas e a vida começa. Tu dás uma ordem e a paz se estabelece. Obrigado por me dar o poder de falar com fé. Obrigado por encher a minha boca com palavras que carregam propósito e força. Tu me cercaste com uma misericórdia que não falha. Tu me cobriste com uma bondade que nunca acaba. Senhor, me perdoa por cada momento em que eu pequei contra Ti. Me perdoa pelas vezes em que eu concordei mais com o medo do que com a fé.
Limpa o meu coração de toda dúvida e purifica a minha fala com a tua verdade. Assim como tu me perdoaste, eu também perdoo os outros. Eu libero agora toda palavra de raiva, de julgamento ou de ofensa que guardei. Eu escolho andar em liberdade, em paz e em graça. Hoje, nesta madrugada, eu declaro bênçãos sobre a minha vida. No nome de Jesus, eu declaro que a minha vida dá frutos. O meu caminho é firme e o meu espírito é forte. Que as minhas palavras liberem fé por onde eu passar e levem luz para a escuridão. Ajuda-me a falar vida sobre mim mesmo e sobre as pessoas que eu amo. Que a minha língua se torne um instrumento de cura e de sabedoria. Ensina-me a construir e não a destruir, a abençoar e não a amaldiçoar. Senhor, eu declaro que o medo não tem mais poder sobre o meu futuro. A ansiedade não tem voz na minha mente e a dúvida não vai ocupar o meu coração. Que a tua paz preencha todo lugar de confusão, que a tua força renove a minha alma e que a tua palavra molde o meu destino. No nome de Jesus, eu repreendo toda voz de derrota e eu cancelo toda palavra negativa que foi falada sobre a minha vida. Deus poderoso, que toda fortaleza de desespero seja quebrada, que toda corrente de limitação caia por terra. Onde quer que a minha fé tenha sido abalada, Senhor, eu te peço que a restaures. Onde quer que a minha esperança tenha se calado, desperta ela agora. Jeová Rafá, meu Deus que cura, restaura a força do meu corpo e a paz da minha mente. Que cada sistema no meu corpo funcione em perfeita ordem divina. Que toda doença escondida se seque pelo teu poder de cura. Pai de graça, no nome de Jesus eu falo cura para cada órgão, cada célula, cada parte de mim que precisa de restauração. Senhor, sopra vida sobre os meus ossos e renova a minha energia. Que a dor desapareça. Que a força retorne e que a saúde brote. Eu declaro que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. No nome de Jesus, eu declaro que a doença não vai mandar em mim. A fraqueza não vai me definir. Eu recebo saúde completa, vitalidade e força divina no nome de Jesus. Senhor, eu falo vitória sobre a minha vida e sobre tudo o que me preocupa. Que as portas fechadas se abram de acordo com a tua vontade. Que os atrasos sejam quebrados. Que um novo favor e progresso apareçam em cada área da minha vida. No nome de Jesus, eu entro agora em oração respondida e em avanço divino. Senhor, eu falo bênção sobre as pessoas que eu amo. Cobre-as com graça e proteção divina. Cerca-as com um favor que não pode ser impedido. Que as casas delas transbordem de alegria e paz. Que a cura visite cada corpo e a restauração visite cada coração. Senhor, eu falo ordem divina sobre os meus pensamentos e as minhas emoções. Eu falo coragem onde o medo tentou sussurrar. Eu falo fé onde a dúvida um dia esteve. Eu sou grato porque a tua palavra está viva em mim e as tuas promessas são sim e amém. Senhor, enquanto eu faço esta oração, junto com todos que estão ouvindo nesta madrugada, eu sou grato por cada coração que está se abrindo diante de ti agora. Nós entramos em concordância, orando uns pelos outros. Nós declaramos restauração, cura, libertação e favor no nome de Jesus. Nós falamos bênçãos em cada lugar seco no nome de Jesus. Nós falamos força nova para cada alma cansada. Nós falamos paz em cada situação atribulada. Nós te agradecemos porque a tua palavra está trabalhando, mesmo quando a gente não vê. Senhor, que a nossa fala, a partir desta madrugada, reflita fé e respeito por ti. Que as palavras das nossas bocas sejam agradáveis aos teus olhos. Pai de misericórdia, que a alegria volte para aqueles que ficaram em silêncio por tempo demais.
Que a esperança se levante naquele que quase desistiu. Que a tua graça descanse sobre cada pessoa que ouve esta oração. Senhor, nós te damos toda a honra e todo o louvor, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Obrigado, Senhor, por ouvir e responder a minha oração. No poderoso nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você foi abençoado por esta oração, escreva a palavra amém aí nos comentários. Eu declaro que todas as bênçãos desta oração estão sobre você agora, no nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e a espalhar esta mensagem de fé. Você pode fazer isso compartilhando este vídeo com um amigo ou alguém da sua família e também clicando no botão de gostei. Lembre-se também de se inscrever em nosso canal para mais vídeos que vão abençoar o seu coração e levantar o seu espírito. Nós agradecemos muito todo o seu apoio. Você é abençoado para ser uma bênção. Por favor, sinta-se à vontade para deixar seus pedidos de oração na seção de comentários, para que possamos apresentá-los diante de Deus por suas bênçãos e sua vitória, e para que outros irmãos na fé, aqui na plataforma e em todo o mundo, possam se juntar a nós e começar a orar por você agora mesmo. Permaneça em fé conosco enquanto oramos. A Deus seja toda a glória. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.